Graça e paz, igreja. Aplauda ao Senhor aí, bem forte, vai. Amém. Queridos, sejam bem-vindos mais uma vez à casa do nosso Senhor Jesus. Sabe que nessa noite o Senhor vem a falar ao seu coração, que você esteja disposto a isso, disposto a entregar tudo aqui diante do Senhor. Que no nome de Jesus você venha receber as respostas que você veio buscar e que também você possa ouvir a voz de Deus. Amém? Amém, Pai, muito obrigada, te agradeço porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, Pai. O Teu amor e a Tua bondade dura para sempre. Nós somos gratos por tudo que Tu tem feito, somos gratos por tudo, Pai, pelo Teu cuidado conosco, com a nossa casa, com a nossa família. Pai, que nós queremos Te pedir que Tu tenha total liberdade nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo venha a falar ao nosso coração, venha agir aqui nesse lugar, venha curar os enfermos, Pai, venha restaurar vidas, Pai, venha restaurar relacionamentos, no nome de Jesus. Nós queremos, Pai, que o Senhor faça a Tua vontade hoje, Pai, que o Senhor fique livre, Pai, aqui, para o que o Senhor deseja, Pai, no nome de Jesus. Nós Te adoramos, Pai, nós sabemos que o Senhor é a nossa prioridade, Pai. Obrigada por tudo, Jesus, te amamos. Aleluia, Pai, Tu és tudo em nossas vidas, Jesus. Tu és o início de todas as coisas, Pai. Tu és o meio, Tu és o fim, Senhor. Nós Te adoramos nesse lugar, Senhor. És maravilhoso, Jesus. Entregamos o nosso coração à Tua presença.
noite. Agora sim, glória a Deus. Amém? Tem alguém que está aqui pela primeira vez, honrando com a sua presença? Segunda, terceira. Sente não, fique de pé. É rapidinho. Tudo bem? Vira para o seu irmão do seu lado, dê aquele sorriso para ele. O tamanho do seu sorriso é o tamanho da sua bênção. Amém? Vamos para um momento connect? Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Podemos se assentar. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da família na nossa igreja Identidade. Sejam todos bem-vindos. Amém, queridos? Eu queria fazer a menção aqui de algumas pessoas que eu identifiquei aqui, tá bom? Ed, seja bem-vindo, em nome de Jesus, meu irmão. Você sabe como nós amamos sua vida. A Enes e o Vitor também, né? A filha e o genro do seu Zé, da dona Miriam, sejam bem-vindos. Glória a Deus pela vida de vocês. E aos demais, né? Sejam todos bem-vindos aí. Nós estamos muito alegres em vê-los aqui, mais essa reunião. Queridos, eu queria brevemente aqui compartilhar com vocês uma reflexão sobre oferta. Abra aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 9. 2 Crônicas, capítulo 9, a partir do verso 8. Segunda Crônicas 9, a partir do verso 8. Deixa eu só ver aqui a versão que eu estou usando aqui. Ao meio da revista atualizada, tá, meninos? Amém? Glória a Deus. Todo mundo achou aí? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Isso, então vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 9, verso 8, diz assim: Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel, para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, as quais dantes se viram da terra de Judá. Versículo 12 diz: E o rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela lhe trouxera, mas tudo o que ela despojou e pediu. Assim voltou e foi à sua terra, ela e os seus servos. Amém? Queridos, essa breve reflexão fala acerca de uma oferta de uma rainha para um rei, ou de rei para rei. Oferta entre reinados. Então,
por via das dúvidas, nós sabemos que de fato aqui foi, sem sombra de dúvidas, buscado oferecer o melhor que se tinha, até por uma cordialidade, até por uma apresentação e até por honra. E aí, meditando aqui nessa passagem, eu quero fazer aqui uma semelhança a cada um de nós. Hoje nós subimos ao monte, a nossa casa de oração, já na disposição de entregar o nosso melhor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Então nós estamos e buscamos estar de fato na presença do Rei, e o Rei está nesse lugar, amém? E aí a palavra de Deus também, Pedro nos configura como sacerdócio real. E uma vez co-herdeiros com Cristo, eu quero só lembrar, você também faz parte desse sacerdócio real, e você é rei e rainha nessa terra, em o nome de Jesus. Queridos, é interessante aqui, que nesse contexto, a Bíblia diz que a rainha, ela entrega algo que supera todas as expectativas da história, porque lá no versículo 9 diz assim, ó, e ela trouxe ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E aí complementa dizendo assim, ó, e nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Ela já trouxe algo muito especial. É algo que na riqueza de Salomão ele ainda não tinha ainda aquilo. E a Bíblia é enfática em colocar, categórica em informar isso aqui para a gente. E nunca houve especiarias tais como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E aí no versículo 12, vem uma outra informação. E o rei Salomão agora deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela lhe trouxera. Ou seja, ele deu a ela muito mais, o dobro, o triplo daquilo que de fato ela entregou para ele. E não para por aí, mas também de tudo que ela desejou e pediu. Aí meditando aqui nessa passagem, me arremeteu Efésios capítulo 3, versículo 20. Coloca aí na tela para a gente, rapidinho, meninos. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Vamos lá? Ora, aquele que é, o quê? Declare isso bem forte. Poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, quantos estão entendendo isso aqui? É uma coisa muito visível, isso que a palavra está nos falando aqui agora. O que nós estamos aprendendo aqui nesse momento é que muitas das vezes nós entramos na presença de Deus com o melhor das nossas ofertas. E não necessariamente, eu sei que aqui no contexto fala de bens mesmo, de coisas materiais, coisas valiosas. Mas, olhando para Jesus, isso é muito mais abrangente, né? Nós sabemos que o Senhor, ele olha o coração, ou seja, é onde parte tudo, não é o material somente, mas a intenção de se entregar isso. Mas o que mais me surpreende é o seguinte, que ainda que nós possamos oferecer o nosso melhor, entregar o nosso melhor, o Senhor, ele sempre nos surpreenderá entregando aquilo de muito mais valor, muito mais valia de fato. Ou seja, peraí, quero que você entenda isso aqui. Você entrega algo na presença de Deus e Ele te dá algo além do que você precisa. Você sempre terá fartura, abundância da parte de Deus. Você está conseguindo compreender isso aqui? Porque, vamos lá, de novo, a rainha de Sabá entregou algo que Salomão não tinha. E ele era o homem mais poderoso, mais rico naquele tempo. Mas, por sua vez, Salomão entregou a ela além do equivalente que ela trouxe, e também tudo aquilo que ela desejou e pediu. Que coisa interessante. Ela desejou e ela também? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu? Quantos estão entendendo isso aqui, hein?
É uma conexão linda isso aqui, na verdade, porque nós estamos falando do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E muitas das vezes, quando se trata de recursos, de oferta, de dízimo, quando se trata de Novo Testamento, muitos deixam de fazer, porque consideram não mais ter serventia, não mais ter importância, quando na verdade a palavra de Deus, ela é única e ela se completa. Jesus não veio aqui mudar nada, queridos. Ele só veio trazer ainda mais clareza das coisas que antes muitos não se atentavam. Qual foi a maior dificuldade de Jesus com os fariseus? Fazer com que eles entendessem que não era somente a prática, mas eles precisavam de fato exercer aquilo no coração. Eles eram puramente religiosos, eles eram radicais na lida ali do que a lei lhe pedia. Eles eram radicais, tão radicais que eles cobravam que os outros também fizessem da mesma maneira. E aí, quando Jesus fala, mais importante do que os dízimos é a intenção que está gerada no seu coração. Então Jesus não está descartando o dízimo, ele simplesmente está falando qual é a intenção do teu coração. Quantos estão entendendo isso aqui? Então, queridos, deixa lá na tela, filho, Efésios 3, capítulo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós, de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então eu quero só te lembrar nessa noite, se você desejar, o Senhor pode atender. Se você pedir, o Senhor pode atender. Se você entregar, o Senhor diz que o que irá suprir será muito maior, muito além daquilo que você de fato entregar. Mas qual é a intenção do teu coração? Porque, queridos, a rainha de Sabá, ela voltou para casa surpreendida não somente com as coisas materiais aqui que Salomão deu. Quem sabe, no contexto, aquilo ali nem falta ele fazia, né, pastor Hernan? Ele deu de bom grado e, de fato, não influenciou em nada na sua riqueza. Mas eu tenho certeza que o que surpreende ali a rainha é, sobretudo, a obediência, o Deus a qual Salomão servia e a sua fé. Queridos, quando nós estamos de fato com o nosso coração totalmente conectado às coisas de Deus, uma das coisas que vai com certeza fluir através de você é a generosidade. Generosidade, de fato, é algo que, se a gente for olhar para o contexto da palavra, a gente vai ver que não é todo mundo que tem isso realmente no seu coração. Não é todo mundo que é generoso. Fidelidade é uma coisa, ser generoso é algo que transcende, é algo que vai além. É uma demonstração total e completa de que você não tem apego nenhum às coisas materiais. Quantos estão entendendo isso aqui? Se for necessário, nós vamos fazer. Se é impossível, crendo no Deus do impossível, nós iremos sempre dar um passo de fé. E o passo de fé é o que nos possibilita, sabe, ir além. Porque o razoável, o aplicável, provavelmente, ainda assim eu sei que tem gente que não assume esse compromisso, mas a grande maioria sim. Mas aquilo que está totalmente improvável, distante da nossa realidade, isso aí só vai ser ativado naqueles que por meio de fé exercem, por amor a Deus, a generosidade ao Senhor. Quantos entenderam isso aqui? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero te encorajar, meu irmão e minha irmã. Nós estamos no mês do... Qual é o mês? Queridos, nós estamos... Hoje é o penúltimo dia da nossa campanha, né, de 21 dias. Infelizmente está acabando amanhã. Diga comigo, não tem problema. Você pode continuar 22, 23, tá bom? É só você continuar aí pelas madrugadas. Mas eu quero encorajar você em uma coisa aqui. Queridos, nós estamos movidos desde o início do ano, porque essa campanha, desse momento, ela também, nós fizemos essa mesma campanha desde o dia 2 de janeiro. Então, ela não é o momento, ela é o ano que nós estamos buscando viver. Amém? Para a glória de Jesus, nós temos já testemunhado e visto
o favor de Deus, as misericórdias de Deus de fato alcançando vidas, abençoando vidas, muitas pessoas sendo curadas nesse tempo para a glória de Jesus, muitas se convertendo, outras se reconciliando. Queridos, isso é fruto inteiramente, você pode ter certeza disso, desse tempo de consagração e maior dedicação em oração ao Senhor. E então nós estamos clamando, e eu quero levantar realmente esse desafio a você. O que tem sido o teu clamor nesse tempo? Eu quero te encorajar nesse momento, à luz da palavra de Deus, quando o Senhor diz: fazei prova de mim e vê o quanto eu sou bom. Então, qual é o clamor, a tua necessidade agora? Deus sabe todas as coisas, você concorda comigo? Mas você, movido por fé, o que você tem feito? Ah, não, mas eu tenho orado e eu tenho apresentado diante de Deus. Senhor, cuida dessa causa. Meu irmão, que oração é essa, meu irmão? Não estou desmerecendo essa oração, não. Mas eu quero saber o quanto você realmente tem se derramado na presença de Deus. Criado essa santa expectativa de que amanhã pode ser a resposta dessa situação. Quem sabe aqui não é somente um momento, quem sabe é o cenário de uma decisão aqui agora que vai influenciar o seu futuro. Queridos, você já guardou no seu coração? Esse ano é o ano do sobrenatural de Deus na sua vida? Sim ou não? Se você já guardou isso, agora você precisa só alinhar as coisas para que você possa viver isso. Quantos estão entendendo isso aqui? Então eu quero te encorajar nesse momento. Você vai aí pegar a sua semente e você vai agora lançar ela à casa do tesouro, no altar do Senhor, e em o nome de Jesus eu vou fazer essa singela oração. Mas maior do que essa minha oração é a fé que está aí dentro agora do seu coração. Eu não sei qual é o cenário, qual é a necessidade, qual é a causa ou circunstância. Eu só sei que quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Senhor, Ele sempre irá suprir nossas necessidades. O Senhor fará com que as janelas do céu sejam abertas e trará consigo a abundância, a abastança. Queridos, no Senhor nós nunca seremos e viveremos o limite das coisas. Até mesmo porque se falarmos sobre isso, nós estamos limitando o nosso Deus. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Em o nome de Jesus, pega aí a sua oferta, pega o seu dízimo. Se você for fazer de forma remota, pelo Pix aí, antes de você fazer, eu até peço, esteja conectado nesse momento, por fé, essa oração. Senhor, eu quero te apresentar, em o nome de Jesus, meu Deus, aqui o teu povo, Pai, diante de ti, diante da tua presença. Senhor, o Senhor sabe, meu Deus, de todos os anseios, de todas as necessidades, de todos os cenários, Senhor, que precisam, Pai, meu Deus, de resposta, de uma solução definitiva, Pai, e sobretudo, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em cada uma dessas vidas, em o nome de Jesus, Pai. Senhor, meu Deus, que por meio da fé encontrada nesse coração, nessa vida, Pai, em o nome de Jesus, a Tua palavra diz que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos a esse monte, passa para lá, e assim ele faria. Senhor, que o Senhor possa encontrar, Senhor, algo muito além do que um grão de mostarda, Senhor, em cada uma dessas vidas, Pai. Em o nome de Jesus nós cremos, Senhor, Pai, no Deus da provisão, Jeová Jirê, o Deus que supre todas as coisas, o Deus que está atento a todas as necessidades do teu povo, mas que por sua vez também espera que o povo seu seja manifestado por meio de fé, por meio de um posicionamento, por meio de uma postura, a qual seja digna de fato de ser agraciado pelas bênçãos do Senhor e de ser reconhecido como esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Tamanha é a fé desse homem, tamanha é a fé dessa mulher, aonde perseverou, clamou, e o sobrenatural de Deus aconteceu. Aquilo que era impossível se tornou realidade agora na vida desse homem, dessa mulher, para servir de testemunho
do nome poderoso de Jesus. O nome que pode todas as coisas e sobre todas as coisas aniquilar todas as intenções malignas de Satanás contra as nossas vidas. O nome poderoso que está acima de todo nome e fará com que de fato nós possamos viver em paz nesse cenário, em todo e qualquer cenário na nossa caminhada. Em o nome de Jesus, Senhor. Pai, que as suas misericórdias, Senhor, estejam sobre nós e que possamos achar graça, meu Deus, Pai, diante da tua presença. Em o nome de Jesus, eu quero profetizar ainda, Senhor, portas abertas, Pai, na vida dos meus irmãos, Senhor, portas abertas, Pai, em todo cenário de dificuldade, Senhor, quem sabe, meu Deus, cenários que têm até tirado o sono e a paz, Senhor, meu Deus, por fé, eu quero declarar, em o nome de Jesus, que tudo isso, Pai, nesse momento e nessa hora, cairá por terra, Senhor, e prevalecerá a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, Senhor, e guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Assim eu oro, Senhor, e que assim seja, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Assim nós oramos e te agradecemos, e só os que concordam comigo em fé digam amém, e glória a Deus. Vamos ofertar ao Senhor, vamos entregar os nossos dízimos. Pode vir as crianças aqui, vamos estar orando com as nossas crianças. Amém, crianças? Vamos aqui para frente, aqui, ó. Venham. Vem. Aqui, irmã Dio, ó. Traga eles aqui, ó. Venham. Amém, Pai? Estenda as suas mãos, vamos estar orando, apresentando ao Senhor. Pai, nós, Senhor, te apresentamos, Senhor, a vida, Pai, das nossas crianças, teus pequeninos, como o Senhor diz em sua palavra. Em o nome de Jesus, Senhor, nós declaramos e profetizamos sobre suas vidas, Pai, as maiores coisas, Senhor, que serão feitas em teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que no dia de hoje, no culto, meu Deus, Kids, Pai, as nossas crianças, Senhor, venham estar cada vez mais apaixonadas por Ti, Jesus, mais desejosas em aprender a Tua palavra, Pai, meu Deus, buscando, Senhor, uma vida ali também, meu Deus, de devoção, em oração ao Senhor, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, e nós profetizamos o sobrenatural de Deus sobre as suas vidas, impactando as suas vidas, e por meio da vida delas, Pai, toda a sua casa, a sua família, a sua parentela, Senhor, lá na escola onde eles estudam, Senhor, em o nome de Jesus. Nós abençoamos também toda a equipe, Pai, de professores do Ministério ID Kids, Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Coloca aí o... Graça e paz, queridas, eu estou passando aqui para fazer um convite super especial para vocês, mulheres da nossa igreja. No dia 26/7 nós teremos uma programação maravilhosa, onde o tema será Mulheres Prósperas. Já vou deixar aqui um spoiler, viu? Se você quer aprender sobre prosperidade em todas as áreas da sua vida e quem sabe até destravar alguma coisa que está travada aí, né? Principalmente na área financeira, você está convidada para esse dia 26/7, nós aguardamos você aqui. Traga suas amigas, traga suas convidadas e não perca essa programação. Será a partir das 18 horas da tarde. Fica antenada no nosso Instagram que nós estaremos divulgando por lá. Nós aguardamos você. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria reforçar ainda mais alguns avisos. Pode vir, pastor Renan. Eu queria reforçar ainda mais alguns avisos.
que vão acontecer durante essa semana, tá bom? Nessa sexta-feira agora, nós já havíamos anunciado previamente um vigilhão. Foi ou não foi? Teve gente que já está até se preparando para esse vigilhão. Mas eu quero lembrar uma coisa, como nós vamos ter algumas programações na sequência, no sábado, infelizmente, para essa sexta-feira nós vamos realizar a vigília, tá? Normal, de 8 à meia-noite, não será um vigilhão, tá bom? Que geralmente o vigilhão nós encerramos às 6 da manhã, né? Do outro dia, tá bom? Então, João, aumenta um pouquinho só mais. Então, vai ser a vigília normal, tá bom? De 8 horas até meia-noite. Amém? Ok? O primeiro aviso. Segundo aviso que eu quero lembrar é que todos os sábados, tá? A partir das 15h30, das 3h30 da tarde, nós temos atividades com os nossos adolescentes, jovens e adolescentes aqui na igreja, tá bom, queridos? Então eu queria encorajar os pais que porventura, né, possam trazer os seus jovens ou enviar os seus jovens, né, para estarem participando todos os sábados aqui na sede, a partir das 3h30. E agora nós vamos também incluir a atividade esportiva, né, o momento de lazer também ao final do estudo que eles estão tendo aqui, tá bom? E nesse sábado agora, é dia 26 agora, né? Nós também teremos a feijoada do Congresso da Essência das Rosas, tá bom? Qual é o valor? R$20, tá bom? O valor da feijoada. Então, a partir das 10 horas, 11 horas da manhã, nós já vamos estar servindo aí a feijoada, tá? Quem já sabe como funciona, aí já pode aí fazer reserva, vamos fazer entrega também, tá bom? Então, nesse sábado nós teremos a feijoada para o Congresso da Essência das Rosas. E à noite, no sábado à noite, nós vamos ter o culto das mulheres, né? Que a pastora Érica aí já comunicou aí. Nós vamos ter o culto das mulheres a partir das 18 horas. A partir das 18 horas. E aí, nós vamos ter, nesse mesmo interim, nós vamos fazer a rede de homens, tá bom, homens? Amém, homens? Cadê os homens? Rapaz, não está saindo nem amém, pastor. Estão com fome. O jejum, é verdade. É o jejum, amém? Mas amanhã está acabando o propósito, tá? Não vamos descontar tudo na feijoada, vamos com calma também. Mas olha só, então nós vamos ter a rede de homens também no sábado, tá? Então, e aí nós estamos, a única coisa que eu não consigo confirmar ainda, mas a gente vai ver com a equipe, nós sabemos que alguns casais aí com seus filhos pequenos, nós vamos ver aqui a possibilidade de ter, tá bom? A sala para as crianças, vamos pegar aí um grupo de jovens aí para estar nos auxiliando, mas isso aí a confirmar ainda, e durante a semana a gente vai estar oficializando isso aí. Então, sábado, culto das mulheres, já aí o esquenta, os preparativos para o Congresso Essência das Rosas, e também, paralelamente, a rede de homens. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso aí, amém? Eu acho que eu não estou esquecendo de nada. Nós estamos hoje aqui, é o nosso penúltimo domingo também. Só lembrando mais uma vez, amanhã, dia 21, estamos encerrando a nossa campanha de jejum e oração, mas ainda assim teremos 3 momentos, 3 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas, né? Nós teremos esses 3 momentos. E também amanhã estamos encerrando a leitura do Evangelho de João, né? Das nossas tarefas aí era ler o Evangelho de João, e amanhã a gente vai estar encerrando também a leitura do Evangelho de João. E nós estamos no mês do clamor a Deus, e esse é o penúltimo domingo do mês, né? O próximo nós vamos estar encerrando, e eu quero continuar encorajando a igreja, amém, queridos? Nós estamos começando aí a experimentar coisas maravilhosas, mas de fato isso é só o começo, amém? Nós precisamos continuar ansiando por mais e mais. Como eu falei, tem chegado muitos relatos de testemunhos na área da saúde, na área financeira, né? Pessoas que inclusive, vou mais uma vez frisar isso aqui, para vocês verem como é sério, né, isso. Pessoas que até procuraram para falar: pastor, eu queria confessar que realmente eu estava aí meio frio, fazia um tempo que eu não tirava um tempo de qualidade para, de fato, debruçar sobre a palavra de Deus.
dedicar um tempo maior de oração, mas esse tempo aí da campanha reavivou a minha alma, reavivou o meu espírito, e eu estou totalmente, e nós temos testemunhado isso, queridos, nós temos testemunhado isso, pessoas que só pelo falar você já percebe, meu Deus, realmente está buscando, está cheio da presença de Deus, e glória a Deus por isso, amém? Então eu não falo com pesar, poxa, está vendo, a pessoa não estava, eu falo com alegria, porque despertou, o propósito está prevalecendo, está despertando o sobrenatural de Deus na vida dos irmãos, amém? E como eu falei, eu sei que nós estamos dentro de um propósito, mas nada impede você a continuar, ou dentro de um propósito particular, sabe? Está aí orando, clamando, buscando o Senhor pelas madrugadas, né? Ao meio-dia, como agenda da igreja, toda quarta e quinta nós temos os devocionais que nós fazemos, eu e a minha esposa, e aí todo dia, às 18 horas a igreja se reúne em oração também, para a glória de Jesus eu falo isso, queridos. Essa igreja, ela tem orado, ela tem buscado, mas eu encorajo você que ainda não está conectado com isso de alguma maneira, que você venha estar participando, amém? E o participar não é nem a própria interação, é chegar naquele horário, o link foi enviado para você, clica no link, e como um ouvinte e em espírito, você está conectado ali naquele momento, enquanto você está sendo ministrado e você vai recebendo aquela palavra, no final declara a palavra e no final tem a oração, amém, queridos? Porque até os irmãos têm falado, né? A relação dos pedidos de oração tem crescido muito, queridos, tem crescido, sabe por quê? Porque estamos orando, amém? Se estamos orando, vai chegar mais pedido de oração, porque o favor de Deus está operando, está agindo, e por sua vez também tem chegado aí, né? Os milagres, as bênçãos do Senhor, isso também está sendo informado. Então, quero até encerrar aqui dizendo para você, se você tem aí um testemunho para contar de algo nesse tempo que aconteceu com você, nos procure, e sexta-feira venha estar aqui conosco, para testemunhar isso, para a glória de Deus, de fato faz parte da nossa obrigação, digamos assim, não é só receber o favor não, mas testemunhar das maravilhas do Senhor, através das nossas vidas, amém? E hoje não vai ser diferente, então crie expectativas no seu coração. A palavra do Senhor vai ser ministrada hoje pelo pastor Hernan, já tivemos um culto abençoado aqui pela manhã, e eu tenho certeza, para a glória de Jesus, porque não é confiando em mim, nem no pastor Hernan, é confiando no Espírito Santo de Deus, na presença do Senhor, no poder da palavra de Deus, e eu creio em nome de Jesus, todos nós sairemos ainda mais fortalecidos nessa noite, nesse lugar, cheios e da convicção e certeza do que a palavra de Deus fala a respeito do Senhor e por sua vez ao nosso respeito também, amém? Só quem tem fé para dar um glória a Deus aí, glória a Deus. Amém? Quem não tem fé, diga amém. Opa, tá ligado, né? Brincadeira, meu irmão, estenda a sua mão, vamos orar. Obrigado, Jesus. Senhor, é tão maravilhoso, Pai, estarmos na Tua presença. É tão maravilhoso, Senhor, estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, Pai. Isso demonstra, Pai, a importância de fato, Senhor, meu Deus, de congregarmos, de estarmos reunidos, Senhor, juntos aqui, Pai, porque a cada fala, a cada cumprimento, a cada abraço, Senhor, meu Deus, a cada demonstração de amor, Pai, meu Deus, isso traz alegria aos nossos corações, isso renova as nossas forças e, de fato, as respostas que muitas das vezes nós esperamos, meu Deus, nós encontramos em oportunidades como essa, Pai. Meu Deus, e eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos que estão hoje aqui, Senhor, presencialmente, Pai. Escolheram, meu Deus, e reservaram esse tempo para estarem cultuando ao Senhor em sua casa, Pai, a nossa casa de oração, a identidade, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Te apresento, Senhor, nessa oração, a vida do teu servo, o pastor Hernan. Meu Deus, a palavra, Pai, já foi gerada no seu coração, ministrada ali ao seu coração, mas em nome de Jesus eu te peço, Pai, esse renovo, meu Deus, e que o Senhor venha, Pai, usar mais uma vez, Senhor, a vida dele, Pai, como um canal de bênção nesse lugar, um instrumento poderoso em tuas mãos, Pai, e que por meio da tua palavra, Senhor, a boa semente que vai ser lançada, Pai, possa encontrar, meu Deus, corações abertos, desejosos, receptivos, que anseiam por mais de ti, Senhor, em o nome de Jesus, esses corações, terras férteis,
Pai, e a boa semente, Senhor, encontrando guarida, germinando e ao seu tempo crescendo, Pai, e frutificando, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Desde já eu declaro, Senhor, meu Deus, sobre todos que aqui estão, Pai, meu Deus, que porventura possam estar, Pai, ainda com seus corações aí, meu Deus, Pai, angustiados, meu Deus, pesados por alguma causa, alguma situação, Pai, que tudo isso, Senhor, venha cair por terra, porque a poderosa palavra do Senhor, Pai, irá agora ser ministrada e irá penetrar cada um desses corações, meu Deus, em o nome de Jesus, gerando ainda mais fé, por sua vez confiança, Pai, e trará, meu Deus, Pai, os céus a esse lugar, sobre a vida de cada um e as bênçãos do Senhor. Assim eu oro e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia, glória a Deus, amém. Como um bom paraense, glória a Deus, amém? Você pode falar Deus? Deus, amém, queridos. Estamos no mês do... Não, isso não é um clamor, né? Então vamos lá, estamos no mês do... Clamor a Deus. Como o pastor falou, já estamos a uma semana do fim do mês de julho. E nós sabemos o que Deus tem feito ao longo desse tempo, queridos. Não só no mês de julho, né? Mas desde janeiro até esta data. Os sinais e maravilhas que o Senhor tem operado no meio da sua igreja, do seu povo. Eu costumo dizer, queridos, que é impossível um crente viver na terra genuinamente sem experimentar os sinais de Deus ao longo da sua vida, amém? Há uma promessa que os sinais acompanhariam aqueles que creem. Aonde estão os que creem aqui nesse lugar, em nome de Jesus? Então, em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética sobre a sua vida. Os sinais de Deus te acompanharão, queridos. Você não vai andar com visão apenas humana, mas Deus vai te orientar o caminho que você deve trilhar, onde você deve estar, conectando pessoas, colocando você em um lugar de adoração a Ele, em nome de Jesus, amém? Então você já está no melhor lugar para se estar num domingo à noite, que é a casa do Pai, em nome de Jesus. Essa pessoa que está do seu lado aí é o seu irmão em Cristo. Olhe para ela e diga assim: que bom te ver hoje na casa do Pai. Aleluia. Prepara o teu coração, que você vai aprender mais do Senhor nessa noite. Amém, queridos? Deixa eu falar algo para você a respeito sobre clamor. Nós compreendemos que o clamor, ele é algo além de uma oração. O clamor é o grito da alma, é a expressão mais poderosa de um ser que está queimando por dentro, em uma situação desfavorável. Muitas vezes nós corremos aos braços do Senhor apenas em momentos difíceis, problemas de saúde, financeiro, casamento. Nós corremos e clamamos e nos humilhamos diante da presença do Senhor para que Ele resolva uma causa iminente. Isso nós chamamos de clamor quando há uma humilhação da nossa diante do Senhor. Todos os dias nós oramos a Deus, colocando o nosso dia, agradecendo pelo dia, mas normalmente o clamor, ele vem só nesses momentos difíceis. E o Senhor não deseja isso para nossas vidas. Ele deseja que o coração do homem e da mulher de Deus clame pela sua presença, e não simplesmente para uma mudança de uma causa momentânea da nossa vida. Então, eu gostaria de encorajar a você a clamar mais ao Senhor, para que a presença dEle se manifeste na sua vida, porque na tua caminhada com Jesus haverá mínimas chances de erros e de tropeços, em nome de Jesus. Se você esperar para clamar só em tempo de dificuldade, você viverá momentos difíceis e de tribulação, mas o Senhor não deseja isso, amém? Diga assim: o Senhor tem vida, e vida em abundância, em nome de Jesus, amém? Então, nós vamos hoje aprender sobre o clamor que muda destino. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque uma palavra ministrada pode mudar o norte da nossa caminhada, da nossa vida.
Aí fora, queridos, como eu falei hoje de manhã, existem sarais, pessoas que se reúnem para ler literatura, Shakespeare, todos e qualquer autores, e que eles dão a vida ao interpretar aquela literatura. E as pessoas que estão ouvindo são entusiasmadas pelo aquilo que aquele homem ou aquela mulher está ali ministrando. Com a palavra de Deus, nós devemos também ter essa fome e essa sede. Devemos não apenas ser ouvintes, mas ter um desejo de ser ministrado por essa palavra. Quando nós enxergamos as Escrituras, a palavra não é apenas um personagem, mas é a experiência desse personagem com Deus, transmitindo algo a quem está lendo. E quando nós apenas ouvimos e deixamos de compreender, deixamos de ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Mas quando nós, como diz a palavra, se atentamente ouvir a voz do Senhor, atenção absoluta para aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração nessa noite. E a partir disso, nosso interior começa a gerar um turbilhão, e esse turbilhão é fome e sede gritando por mais do Senhor. E quando mais somos ministrados, mais Deus nos muda, mais Deus muda o nosso caráter, quem nós somos, mais os nossos pés são aplanados no caminho do Senhor. E mais vemos o seu favor e os sinais dele nos acompanhando em nome de Jesus. Quantos desejam ser tocados pelo Senhor nessa noite? Você pode olhar para os seus pés estão sendo aplanados, o Senhor está te dando uma direção nessa noite, em nome de Jesus. E nós hoje vamos ouvir a respeito de um homem, de um rei chamado Ezequias, que viveu ao longo do seu reinado problemas, tribulações, ameaças militares, um decreto de morte, e que ao final Deus ali mudou a sua sorte, mudou o seu destino. Esse é um ponto chave quando nós deixamos o Senhor ministrar ao nosso coração. Eu só peço que diminua um pouquinho a luz, por favor, e abra em Salmos 116. Esse é um salmo em que não há uma autoria confirmada, mas muitos estudiosos declaram ou dizem que foi o próprio rei Ezequias que escreveu este salmo. Esse salmo é um relato de um drama pessoal, alguém que estava vivendo uma aflição e uma angústia profunda do seu ser. Talvez você já tenha vivido isso ou experimentado algo tão intenso na sua vida que você hoje reconhece que por si só você não conseguiu superar. Foi a mão de Deus, foi o favor do Senhor. Ou você está vivendo com um parente, ou com alguém que está em depressão profunda, alguém que se encontra em um laço e que está aprisionado diante de circunstâncias desfavoráveis. Eu gostaria que você prestasse atenção no que diz Salmos 116, e ainda que não tenha a configuração da confirmação de que o próprio rei Ezequias escreveu esse salmo, mas nós vamos conjecturar com a história dele, para que possamos compreender e entender aqui o que esse homem viveu e o que Deus fez na vida dele, e que hoje nós estamos ouvindo para aprendermos e colocarmos em prática em nome de Jesus. Salmos 116, vamos lá, na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Coloque aí, Salmos 116. Vamos ler todo o salmo. Diz assim a palavra do Senhor: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem.
Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Você pode dar glória a Deus? Queridos, que salmo poderoso, intenso, profundo, de alguém demasiadamente aflito. Se nós compreendermos que foi o rei Ezequias que escreveu esse salmo, nós vamos aprender um pouco sobre a história dele. Mas você pode ler comigo e de fato entrar ali na vida, na alma desse personagem. Alguém que declara o seguinte, que ele estava aprisionado e sentia a angústia do inferno. Queridos, isso é o mais alto ápice de uma depressão, de algo que ninguém pode fazer em ajudar a outra pessoa. Eu e você não temos uma capacidade para entrar na alma dessa pessoa e mudar a história e mudar essa angústia, esse sofrimento. Para ele declarar que a angústia do inferno estava o tomando, verdadeiramente esse homem estava vivendo um ato de opressão interior. Algo tão profundo, queridos, que ele declara que os cordéis da morte. Quantas vezes nós já não ouvimos pessoas ali falando sobre suicídio, tentar se matar, filhos, parentes próximos. Provavelmente alguém ou algumas pessoas perto de nós já aconteceu, já culminou nisso. E é um grito interno que muitas vezes não consegue gritar por socorro. É silencioso. E aqui este homem estava vivendo algo tão profundo e tão intenso. E que ao mesmo tempo em que ele declara essas aflições, ele recorre ao Senhor dos Senhores, ao nosso Deus Todo-Poderoso. E ele diz que ele foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Mas nós vamos entender a respeito do rei Ezequias. Abra a palavra do Senhor aí em segundo livro de Reis, capítulo 20, do 1 ao 11. Nós vamos ler e compreender aqui um momento crucial da vida de um rei. Segundo Reis, capítulo 20, 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor.
e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Diga comigo: ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 degraus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acais. Diga glória a Deus. Queridos, o nosso Deus é poderoso, é tremendo, é lindo, Ele é real, Ele muda decretos, Ele muda destino. O Senhor age no meio do clamor e da oração, Ele se compadece, Ele entra na nossa causa, querido. Que palavra linda! Nós olhamos para as Escrituras e vemos um rei que era... na sua idade, provavelmente ele tinha 39 anos quando veio esse decreto. A Bíblia diz que ele assumiu com 25 e morreu com 54 anos. E ele era filho de Acais. Acais foi um rei extremamente horroroso diante do Senhor. Ele fez alianças, pactos com a Síria, trouxe idolatria no meio do arraial de Judá, fez coisas abomináveis ao Senhor. Mas diz a palavra que quando Ezequias sobe ao trono, há uma intenção no seu coração. Ele manda tirar toda a idolatria do meio de Judá. Ele restaura a adoração ao único que é digno de honra, de glória e de louvor. Isso traz uma perspectiva e uma visão para nós. Um pai e um filho que viu o pai fazendo coisas erradas, estava diante de um reflexo de um rei a qual ele sucederia. E nós muitas vezes olhamos para os nossos pais como referência, e muitas vezes nós imitamos os nossos pais. Mas quando a intenção do rei Ezequias, compreendendo que o seu pai fez coisas erradas e que o seu reinado seria diferente, ele traz a glória novamente para o seu reinado. Ele traz a Deus a presença para que ele possa conduzir segundo a mão poderosa do Senhor. Isso nos mostra, queridos, que independente de um cenário que vivemos, espelhos que temos dentro de casa, se nós tivermos um posicionamento, Deus muda a nossa sorte, Deus muda a nossa história. Nós não estamos ligados espiritualmente a pai e a mãe quando temos uma consciência mudada e transformada pelo Espírito Santo. Nós amamos os nossos pais, queremos bem, queremos que eles sejam alcançados. Contudo, agora Deus quer ter um particular comigo e com você. À medida em que nós abandonamos coisas que desagradam ao Senhor, restauramos o altar do Senhor, Ele começa a agir em nosso favor em nome de Jesus. Diz a Bíblia que ele, Ezequias, restaura as festas. Ele restaura a Páscoa, a qual foi perdida antes do reinado ser dividido, as 12 tribos ser dividida. Ele consegue reunir até os israelitas em Judá para adorar na Páscoa. Foi alguém que construiu ali canais dentro de Judá e trouxe prosperidade para o seu povo. O tanque de Siloé, a qual nós olhamos, João capítulo 9, quando o Senhor manda o cego ali se limpar, foi ele que construiu. Então veja que ao longo da sua jornada, o homem decidiu adorar ao Senhor e entregar a sua vida para Ele. O seu posto de rei não fazia diferença se a presença do Senhor não fosse com ele. E nós olhamos, queridos, que o lastro que temos no nosso caminhar com o Senhor faz toda a diferença no tempo de aflição. Quando chega o problema ao rei Ezequias,
Ele não corre para as suas riquezas, ele não corre para os médicos disponíveis ali, ele não corre para os remédios que ele porventura poderia comprar dentro de Judá ou as vizinhanças. Diz a palavra do Senhor que ele vira o rosto para onde? Como diz as Escrituras, o próprio Jesus nos orientando: vai para o teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, porque o teu pai que te vê ali escondido, ele vai te recompensar no público. Traz uma experiência profunda, dizendo que títulos, reinados, riquezas, nada podem comprar uma vida. Ele não ofereceu dinheiro por mais 15 anos. Ele não ofereceu riquezas ou tronos. Ele não fez negociata com o rei da Síria para que ele pudesse ser poupado. Pelo contrário, ele buscou ao Senhor. Ele entregou a sua alma, o seu espírito, o seu coração. Ele deu tudo ao Senhor. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Queridos, há quanto tempo nós não nos quebrantamos na presença do Senhor? Choramos por tantas coisas, por perdas materiais, situações desfavoráveis, mas quando o Senhor nos chama para orar, para clamar e para chorar, derramarmos lágrimas na presença dEle, nós não conseguimos. E a palavra do Senhor diz, antes de Isaías sair da porta: volta, 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 volta lá, diz ao capitão do meu exército: volta, eu ouvi a tua oração. Não só oração, eu vi as tuas lágrimas. O choro de Ezequias não foi em vão. O nosso choro na presença do Senhor não é em vão, queridos. Não é em vão. Move o coração do Senhor. Esse é o verdadeiro clamor, quando lágrimas revelam o nosso interior, quando as lágrimas dizem a dor que estamos sentindo. E se nós não conseguimos chorar na presença do Senhor, nós verdadeiramente vamos buscar em outros lugares satisfação, vamos recorrer a homens, vamos recorrer a tudo quanto é coisas, situações, nos apegar a coisas desse mundo, enquanto o Senhor diz: os meus olhos estão fixos nos meus. Se você é do Senhor, você tem livre acesso. Na cruz do Calvário, o grito está consumado. Abriu os céus para que eu e você pudéssemos ter acesso. Eu e você podemos clamar e os céus responder em nome de Jesus. Quantos desejam clamar nessa noite? Quantos desejam um favor do Rei neste lugar? O Senhor ainda ouve os seus, o Senhor ainda responde os seus, o Senhor ainda manda o profeta declarar: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor a você: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Queridos, ninguém aqui sabe a dor interna que você está vivendo. Eu não posso entrar aí no teu coração, no âmago da tua alma, mas o Senhor, a qual os olhos estão fixos, o Senhor que conhece a intenção do coração, o Senhor que conhece o íntimo do nosso ser, Ele entra na tua alma, no teu coração, Ele se compadece do teu momento, da tua história, Ele toma para si essa dor, porque como diz Isaías, Ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades e cravou na cruz. Se você não glorificar o nome do Senhor por isso, porque Ele já nos livrou da condenação eterna, somos livres para adorar, somos livres para clamar, independente das circunstâncias. Salmo 116, preciosa é a vista da morte dos seus santos, independente de diagnóstico que chegue ao nosso respeito, ou pessoas próximas. Queridos, o Senhor tem em nós uma alegria, porque somos dele, somos preciosos para Ele. Não quer dizer, como eu falei de manhã, que o Senhor fica alegre porque nós morremos, não. É porque nós somos selados e preciosos para Ele.
E cada um de nós temos o tempo certo, independente, queridos, do que vão dizer, o que uma situação desfavorável, de uma medicina ou financeiramente você esteja vivendo, não é o fim. Diga para a pessoa que está do seu lado, não é o fim. Creia, porque o Senhor envia um profeta nessa noite para te dizer: eu ouvi a tua oração, eu enxerguei as tuas lágrimas. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Esse é um ponto crucial. O contexto é doença e ameaça militar. Quando o rei Ezequias, jovem, assume com 25 anos, aos 39, é ali decretado a sua morte. O próprio profeta dizendo: arruma a tua casa. E esse arrumar a tua casa não quer dizer que ele andava torto, queridos. Quer dizer, olha, é necessário que você arrume aqui, coloque essa informação para a tua família, para a tua casa, quem vai te suceder, porque tu vai morrer e você precisa colocar essas situações. Mas há algo precioso, esse mesmo Ezequias, que ao ver o seu pai introduzir a idolatria, decide rasgar e trazer a glória do Senhor novamente. Ele faz a oração dizendo: Senhor, eu andei contigo em verdade, meu coração. Isso quer dizer, queridos, que diante de uma humildade, ele apelou com um coração humilde, dizendo: Senhor, olha, eu andei contigo, eu fiz a tua vontade, eu não sou um qualquer, Senhor, eu não sou como os assírios idólatras. Salmo 116, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Quando nós nos achegamos ao Senhor humildemente, dizendo: Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor, eu ando contigo, Senhor, eu sei que eu sou falho, mas eu te amo, Jesus. Aí o Senhor vem, inunda o teu quarto, inunda ali aquele lugar onde você se derrama na presença dEle. E aí o ambiente começa a ser transformado, e aquela dor que você sentia agora se transforma em gozo de alegria pela presença do Senhor. Aquela angústia que te tomava, que te aprisionava, que amassava a tua alma, começa a sair, e a alegria do Senhor te toma. Porque a verdade, aonde está o Senhor, a alegria dele também está. E aqui nós vemos no Salmo 116 que há 3 libertações profundas que aquele homem tem. Ele diz: fui liberto da minha alma. Depois ele diz: enxugastes as minhas lágrimas. E depois ele diz que ele colocou uma direção aos pés, evitou a queda dos pés. 3 libertações aqui: libertação espiritual, emocional e moral. Quando ele diz que fui liberto, a minha alma foi liberta do cativeiro, ele declara que a opressão que ele estava vivendo espiritual, a alma angustiada, que gerava nele reações emocionais de choro, de prisão, não queria ver ninguém, queria estar ali isolado, tinha aversão à comunhão, tinha aversão a irmão, tinha aversão à igreja, tinha aversão a pessoas. Eu quero ficar isolado, eu quero ficar com a minha dor aqui. E depois ele diz: tu me livrastes da queda aos meus pés, dando a ele uma direção, um destino. Agora ele não andava mais segundo a sua visão, segundo a sua vontade. Ele anda agora a partir de uma revelação da verdade. Quando somos libertos, Deus revela uma verdade para nós: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Através disso, agora os nossos olhos e os nossos pés já não andam segundo
a nossa carne ou segundo o mundo, mas segundo a vontade do Senhor. Porque no versículo seguinte ele declara: eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Dando a certeza de que a libertação espiritual, a libertação emocional, porque motivo de choro já não existe mais. E a direção que o Senhor deu a ele, livrou-me da queda dos meus pés, fez com que ele não andasse vacilante, mas agora na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Isso, queridos, nos mostra que se eu e você fomos alcançados por o Senhor nos libertou, o Senhor nos curou e o Senhor nos deu um destino. O Senhor nos deu uma direção. O Senhor não faz vacilar os nossos pés, porque a nossa mente agora tem a mente de Cristo. E agora somos livres para adorar ao Senhor. Quantos estão entendendo? Digo glória a Deus. Quando compreendemos que não era apenas uma ameaça militar, já daqui a pouco nós vamos finalizar, mas para vocês terem uma ideia, o rei da Assíria estava dominando todas as outras nações. Judá estava na lista para ser invadida e tomada. No capítulo 19 de 2 Reis, há uma afronta mortal do rei Senaqueribe da Síria contra o Deus de Ezequias. Ele manda notícias ao rei dizendo: porventura o teu Deus vai te livrar? Porventura tu não sabes, ao redor das nações, os deuses daquelas nações não tiveram capacidade de livrar. Eu entrei, assolei, tomei posse. E diz a palavra do Senhor, queridos, que o rei Ezequias manda essa notícia para o profeta Isaías. Ele ora, manda essa notícia para o profeta Isaías, e Isaías declara: assim diz o Senhor. Você pode levantar suas mãos para cá. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. O profeta Isaías libera uma palavra para aquele rei dizendo: aquele homem que blasfemou contra o teu Deus, ele voltará e baterá por retirada a espada. Baterá por retirada. Trazendo para os nossos dias, queridos, as afrontas que nós recebemos diante da nossa fé. Podem até ser grande, podem até mostrar ali algo poderoso, mas diante do nosso Deus, vai bater por retirada em nome de Jesus. Qual é o gigante que te cerca? Qual é a afronta que está se levantando diante de você? Rei da Síria representa guerra espiritual. Essa guerra tem que cessar em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, 2 Reis capítulo 19, Ezequias, depois que ele manda essa notícia ao rei Senaqueribe, Senaqueribe manda cartas afrontando ainda mais o Deus de Israel. E aí Ezequias chega com essas cartas, assim diz em 2 Reis capítulo 19, versículo 14 ao 18. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus. Do 17 ao 19: oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai o Senhor. Esse é o tempo de congregar, de comungar, de comunhão, para estarmos fortalecidos, a fim de que a manifestação do Senhor seja visível, palpável e de fato uma mudança radical nas nossas vidas. Se você tem um decreto e um destino
desfavorável hoje. Hoje é a reviravolta do Senhor na sua vida. Você crê nisso? Então eu gostaria que você ficasse em pé. E diante desse cenário, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. Esse é o tempo, queridos, nós só temos hoje e domingo, nesse momento de clamor específico do mês de julho. Qual é o cenário que você quer apresentar ao Senhor? Quais as cartas que você recebeu de morte, de dor, de aflição? Presente diante do Senhor. Eu creio que depois dessa palavra eu não preciso lançar o convite para
O Senhor soprou vida em você. Você é livre. E a partir de hoje os teus sonos serão maravilhosos. Você vai dormir como uma criança cansada depois de brincar. A paz que excede todo o entendimento toma teu ser e a tua vida. E você vai sair deste lugar flutuando nas asas do Espírito e terá uma semana extraordinária. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Eu quero orar por você já nos despedindo. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse mover, por essa noite. Nós declaramos, Senhor, vida e vida em abundância. Nós declaramos que sinais irão acompanhar aqueles que creem. E a cada um que ouviu essa mensagem, receba a paz de Deus no seu ser, na sua alma e no seu coração. Porque receberam uma palavra de libertação. Agora eles podem andar na tua presença, Senhor, e glorificar o teu santo e poderoso nome. Quando estamos indo para nossa casa, livra-nos do mal, acompanha-nos, Senhor, coloca anjos ao nosso redor, livra-nos de toda a retaliação do inimigo. Prepara, Senhor, uma semana extraordinária, ligações, conexões, algo, Senhor, tremendo acontecerá, e o teu povo, como diz Salmo 116, pagará os seus votos no meio do arraial, no meio da congregação, no meio da comunhão. É tempo de cura, de restauração e de libertação em nome de Jesus. Que a paz do Senhor e a glória maravilhosa e o amor contagiante do Senhor seja com você hoje e sempre. E a igreja declara amém, amém e glória a Deus. Abrace o seu irmão, declare a ele uma semana abençoada em nome de Jesus.